Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muitas séries são canceladas pelos mais diversos motivos e algumas séries deixam bastante saudade nos fãs e muitos fãs pedem a continuidade de algumas dessas séries e talvez uma das mais famosas nos últimos anos seja justamente a série Mindhunter, que tinha sido cancelada de vez, a série estava completamente abandonada. Agora parece que existe uma luz no fim do túnel. Eu queria falar um pouquinho a respeito de como a Netflix cancela essas séries, do que acontece e como que Mindhunter pode retornar. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F, e eu vou tentar lançar um vídeo lá também no canal Triplo F hoje, então fiquem atentos. Quando lançou Mindhunter, se não me engano em 2017, eu gostei bastante. A série começou a ser produzida lá por volta de 2009. A Charlize Theron, na verdade, né, a grande atriz, ela deu um livro pro David Fincher a respeito do assunto que é abordado na série, e ele começou o desenvolvimento da série, só que ele ainda não mexia muito com televisão. Ele é um famosíssimo diretor de cinema, que fez alguns dos maiores clássicos aí dos últimos anos, né, como Clube da Luta, como Seven, que é um filme ótimo, O Curioso Caso de Benjamin Button, que é um pouco mais divisivo, mas é um filme que eu gosto bastante também. E até a parceria do Brad Pitt com o David Fincher é uma parceria que eu acho que poucas pessoas falam a respeito, porque muitos grandes filmes da carreira do Brad Pitt foram justamente dirigidos pelo David Fincher. Só que aí ele fez House of Cards, né? Ele foi ali um dos grandes nomes por trás de House of Cards, e aí ele tomou confiança para fazer a série Mindhunter, que começou com a Fox e aí passou para a Netflix depois que a Fox deixou o projeto, e a série teve somente 2 temporadas. E até hoje os fãs reclamam. A primeira temporada, se não me engano, foi em 2017, a segunda em 2018 ou 2019, mas desde então, né, que os fãs pedem, etc. Em 2023, o David Fincher falou: a série não vai continuar, a série tá morta, né? Provavelmente porque ele queria que os fãs parassem de pedir, né? Mais ou menos como fazem lá com o George R.R. Martin e assim por diante. Ele falou: ó, não vai ter terceira temporada. Eles até especularam lá por volta de 2020 que uma terceira temporada iria acontecer, mas o David Fincher enterrou esse assunto em 2023. Só que agora, pouco tempo depois, surgiu a possibilidade de um novo retorno da série, né? Ou surgiu uma nova possibilidade de um retorno da série. E na verdade não seria uma série, seriam 3 filmes de 2 horas de duração. Então, ao invés de fazer 3 temporadas, que o plano original eram 5 temporadas para Mindhunter, eles fizeram somente 2 e pararam completamente. Eles retomariam e fariam praticamente um filme ao invés de cada uma das temporadas que ainda ficaram pendentes. A série termina sem fim nenhum, né? Então, diferente de outras séries, que são séries muito queridas, mas que chegaram ao fim, essa série não. E tem algumas séries, né, mais ou menos nessa categoria, digamos assim. Tem a série The OA, ou DOA, eu não sei exatamente como é que fala, eu não assisti essa série. A série Glow, também eu sei que tem muitos fãs por aí. A série 1899, dos criadores de Dark. Eu assisti, vou dizer que eu não virei fã da série, mas se tivesse, ou se outras temporadas acontecessem, com certeza eu iria assistir também. Outra série que eu gostava muito da Netflix, que não continuou, foi American Vandal, ou Vândalo Americano, mas é mais compreensível porque era quase que uma antologia, cada temporada era uma temporada independente, era uma espécie de documentário falso, então era uma série que eu gostei bastante da primeira, não gostei tanto da segunda quanto da primeira, mas ainda foi uma temporada muito boa, e eles não continuaram. Então acho que é diferente você não dar continuidade para uma série e você simplesmente deixar a série completamente de lado sem ela ter um fim, sendo que você já tinha o planejamento aí desse final. Então, dos vários motivos, né, que existem para uma série ser cancelada, baixa audiência, atores ali não retornando, né, controvérsias envolvendo os criadores, nada disso aconteceu, né, não teve nenhum problema contratual, nenhum problema de direito autoral ali pelo que eles estavam abordando, foi simplesmente porque o David Fincher queria focar em outros projetos, não tinha tempo para tocar Mindhunter, ou talvez, né, os roteiros não tenham deixado ele muito satisfeito, então ele tenha abandonado a série, mas foi literalmente somente por causa do David Fincher.
o que acaba sendo um lado um pouco negativo, né, do que todo mundo quer, que o que eu concordo, eu quero também ver cada vez mais conteúdo autoral, é você ver aquela pessoa responsável por aquele projeto, ao invés de filmes e séries feitas por comitê, onde uma mesa ali de executivos acabam decidindo o futuro do que vai acontecer. A gente tá vendo isso muito com filmes de super-herói, né, que são decisões ali tomadas por comitê. Eu acho que é muito legal você ter um autor, você ter uma pessoa responsável ali. Ele era o produtor, né? Ele não era o roteirista ali de cada um dos episódios, mas ele era a figura central da série. E quando ele falou, não quero mais fazer, eles simplesmente não fizeram mais. Então, como eu disse, é um lado um pouco negativo de você ter uma figura dominante ali nos bastidores de uma série que era uma série muito bem sucedida, mas que chegou ao fim, entre aspas. E tá todo mundo falando aí na internet que o Mindhunter vai voltar, mas não tem garantia absolutamente nenhuma. Isso são, não diria que são rumores, porque foi literalmente um dos atores que falou a respeito disso, mas o próprio ator não falou que Mindhunter tá voltando, e eu tô vendo muita gente por aí falando que tá de fato voltando. E quem falou a respeito disso foi o Holt McCallany, que fazia o Ted, se eu não me engano, era o nome dele na série. Eu vou até confirmar aqui pra não errar nada aqui pra vocês. O nome dele não era Ted, era Bill Tent, então realmente confundi, mas é semelhante, né? O sobrenome dele era Tent, e normalmente eles são chamados porque eles são agentes e etc na série. E ele falou a respeito disso porque ele tá promovendo a série dele, The Waterfront. Então, não tô dizendo que ele falou isso somente para trazer atenção para essa nova série, né? Mas quando um cara sai fazendo muitas entrevistas para falar a respeito de uma série, para falar a respeito de um novo projeto, esses assuntos mais polêmicos acabam surgindo, perguntas são feitas, então não necessariamente ele veio a público para falar a respeito desse assunto, né? Foi perguntado para ele e ele respondeu o seguinte. Ele falou assim, ó: tive uma reunião com David Fincher em seu escritório há alguns meses, então a gente não sabe se faz um mês, faz 3 meses, 4 meses, e ele me disse que há uma chance de que volte como 3 filmes de 2 horas, mas acho que é apenas uma chance. Então mesmo o ator tá falando, ó, o David Fincher falou a respeito disso, então não é um assunto que ele não fala com ninguém, ele falou com um dos atores, um dos protagonistas, na verdade, da série, e ele falou que existe a possibilidade de voltar com 3 filmes. Eu acho que seria uma ideia muito boa, de repente lançar a cada 6 meses um filme, aí no período de 12 meses você completaria, né, lançando um agora, um daqui a 6 meses, um daqui a 12 meses, você completaria ali num ciclo de 1 ano o fim de Mindhunter, que eu acho que seria o ideal para agradar os fãs. Não sei se existe tanto interesse em volta da série, gostaria até que vocês dissessem aqui nos comentários quem ficaria animado para um possível retorno de Mindhunter. E ele vai além dizendo que tem roteiristas trabalhando no projeto, não dá para saber detalhes novamente. Ele fala assim, sei que há roteiristas trabalhando, mas sabe, David Fincher precisa estar satisfeito com os roteiros. E o David Fincher é notório por ser um cara extremamente detalhista. No filme, né, rede social, tem muitos comentários ali nos bastidores dizendo que eles chegavam a fazer 70, 80 vezes o mesmo take. Então, ainda é um pulo muito grande pro David Fincher ficar satisfeito com os roteiros, né, gostar ali do que está sendo feito em volta de uma possível 3ª temporada que, né, se eles lançarem vai ser basicamente uma temporada de 6 horas. Ele tá falando aqui que vão ser 3 filmes diferentes, mas seria a mesma coisa que uma temporada com 6 episódios. E pessoal, eu queria falar com vocês rapidamente a respeito de um dos grandes parceiros aqui do canal, que é NordVPN. É o melhor VPN que eu já utilizei vários outros, para mim, com certeza o melhor, tem muitas funcionalidades super interessantes e você ganha 70% de desconto. VPN é uma rede privada virtual, é uma forma de você acessar internet de outros países, dá para você entrar na internet como se você estivesse na Europa, como se você estivesse no Japão, dá para você usar Netflix lá do Japão, por exemplo. Então é muito legal, tem muitas funções, eu utilizo praticamente todos os dias para mandar arquivo do meu celular para o meu computador, porque eu tenho NordVPN no celular, aí eu transfiro arquivos, tem muita função legal mesmo, e eu vou mostrar rapidamente para vocês os preços aqui, ó. Assine a NordVPN. Olha aqui os planos. Básico, R$ 9,90.
Plus 12,90, completo 15,90. Então são valores bem acessíveis. Novamente, se vocês entrarem, é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal também e é um serviço impressionante. Eu, quando comecei a utilizar, fiquei surpreso com a quantidade de funcionalidades que você pode fazer utilizando o NordVPN. Então vou deixar o link aqui na descrição. Ele elogiou o David Fincher, falou que o David Fincher ajudou ele bastante em roteiros que ele tem em desenvolvimento, e ele falou o seguinte: ele me deu um pouco de esperança quando tive aquela reunião com ele, mas o Sol, a Lua e as estrelas teriam que se alinhar. O que isso quer dizer? Que você tem que ter o David Fincher liberado para fazer um projeto como esse, você tem que ter uma equipe de roteiristas, você tem que ter ele satisfeito com o roteiro, você tem que ter os atores liberados para fazer o filme, para fazer esses 3 filmes, que seria um projeto aí muito duradouro, talvez se essa série com ele engrenar, se essa série Waterfront engrenar, talvez ele não tenha nem a possibilidade de fazer uma segunda série ali em paralelo, então não diria que é provável que isso vá acontecer. E o Jonathan Groff, em 2021, falou a respeito desse assunto também, falou a respeito do que aconteceu com Mindhunter, e ele disse: para mim, Mindhunter é Fincher, toda a experiência para mim foi uma honra e um privilégio de trabalhar com ele, esse foi o principal atrativo para mim. No minuto em que ele disser que quer fazer outro, estarei lá em 1 segundo, mas confio na visão e nos instintos dele, então deixo tudo sempre em suas mãos, como sempre. Então, uma admiração muito grande do Groff com relação ao David Fincher, só que a gente está vendo mais uma vez que é ele que põe o ponto e a vírgula em todos em tudo que acontece envolvendo Mindhunter, e foi ele que acabou com a série. Isso, muitas pessoas estavam especulando por muito tempo o que aconteceu e assim por diante. Para mim não aconteceu absolutamente nada, além da falta de vontade do criador de continuar fazendo aquilo. E é total direito dele, talvez se eles tivessem dado a série na mão de outra pessoa, a série tivesse ficado uma grande porcaria. Então, se ele não acha que existe um roteiro muito bom por trás, se ele não acha que existe uma ideia muito interessante para fazer o roteiro de mais uma temporada, ele não vai continuar. Eu só acho que existe sim, a temática é muito boa, envolvendo serial killers, envolvendo o FBI, a criação de toda essa estrutura, para você fazer para você aprofundar mais na psicanálise ali, sei lá, dos assassinos. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita dentro desse mundo de Mindhunter, e eu espero que algum dia a gente veja esses 3 filmes chegando. Seria muito legal a gente ter um ponto final numa série que tanta gente gostou, mas que não teve um fim. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gostaria novamente que vocês me respondessem aqui nos comentários se vocês gostariam de ver uma nova temporada de Mindhunter chegando. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.